Bom dia, leitores VIP. Hoje o nosso café com conversa vai ser sem café, mas com muita conversa. Eu tenho exames para fazer, então tenho que ficar em jejum. E aí eu trouxe a ampulheta para controlar o tempo, porque eu tenho horário para sair. Mas esse café com conversa vai começar puxando um desabafo que eu fiz ontem ao compartilhar o story do professor Gurgel. Eu falei sobre corção, né? Sobre as pessoas nesse meio literário não darem créditos, e eu não me refiro apenas à corção, me refiro a ideias, e as pessoas sempre sentirem que o outro é um concorrente e não um colaborador. E aí eu quero trazer uma imagem no próximo. Essa imagem aqui representa a segunda cornija do Purgatório de Dante Alighieri. Nessa imagem, talvez não dê para ver em detalhes, mas as pessoas, as almas, na verdade, elas estão encostadas na parede, né, naquele muro, pois tem um penhasco ali, e elas têm os olhos costurados. Todas aquelas almas não podem enxergar a luz do dia, não podem enxergar a beleza do céu, e por não poderem enxergar, elas têm o risco de cair naquele penhasco, e por isso elas ficam ali encostadas na parede, e uma precisando ajudar a outra. Esse é o castigo dessas almas. Essas almas, quando em vida, acreditaram que ao repartir qualquer coisa, o espaço, o amor, a confiança, o conhecimento, elas ficariam mais pobres. Então elas não queriam repartir. Ao contrário, elas desejavam o que era do outro, ainda que fosse a identidade do outro. E isso é grave, não querer viver na própria pele, não querer encontrar em si aquilo que se tem de maior valor e maior autenticidade. Sempre querer o que é do outro e desejar que o outro perca o que tem. E nessa cornija, os versos que Dante representa são muito impactantes. E eu vou ler para vocês. Vamos aos versos. Como admitir que um bem distribuído entre mais donos torne-os ricos mais que se fosse por poucos possuído? E o anjo respondeu: é porque nas coisas terrenais, ora tão só a tua mente se atém que colhe trevas das luzes reais. E eu ainda vou continuar, mas antes vou fazer alguns comentários. A imagem que Dante traduz de almas com os olhos costurados, com medo de repartir para não ficarem mais pobres, é a mesma imagem trazida por Rubem Alves em um conto que eu já até comentei por aqui, mas que eu vou trazer de novo. O título desse conto é A Inveja. E eu vou ler 2 trechos para vocês. Um homem que encontra um gênio da lâmpada e pode fazer 3 pedidos. Eu sei que olhos agitados revelam um coração perturbado. Quando o coração está tranquilo, tranquilos também ficam os olhos. Mas eu não sabia que a inveja tem o poder para agitar o olhar. Foi quando o gênio lhe disse: há apenas um detalhe que me esqueci de mencionar porque acho que é irrelevante. Tudo que você tiver, o seu pior inimigo vai ter em dobro. E esse é o momento do homem fazer o seu terceiro e último pedido. E ao saber que o seu pior inimigo receberia tudo
em dobro, o homem se decide e vai contar ao gênio o seu terceiro pedido. Já sei o que quero pedir, disse o homem ao gênio, depois de longa meditação. Pois faça o seu pedido, disse o gênio. Me fure um olho. E é por isso que essas almas invejosas no purgatório de Dante têm os olhos costurados. Em vida, esses olhos se agitaram com a cobiça daquilo que era do outro. Esses olhos mostraram uma perturbação do espírito, pois eles nunca estavam contentes com o que tinham e desejavam o que era do outro e que o outro perdesse aquilo que possuía. E esse é o castigo para olhos que cobiçam, para olhos invejosos. A imagem da inveja é de um olho perturbado e agitado. Mas Dante traz um outro lado, uma outra perspectiva. A perspectiva de Jesus que Dante traz nesses versos que eu lerei agora é a perspectiva da eternidade, do que as almas que se purgam dessa inveja podem viver na eternidade. É a perspectiva da caridade. Aquele imenso e inefável bem que está lá, assim corre ao amor. Como a luz do corpo, o raio vem. Tanto se entrega quanto acha calor. Quanto mais caridade, assim se estende, sobre ela cresce o eterno valor. Eu comecei essa sequência me referindo à coerção e a esse meio literário virtual, em que as pessoas se veem como concorrentes e não colaboradores. Coerção, em Lições de Abismo, a sua obra-prima literária, foi o primeiro a me dar uma referência da Divina Comédia. Ele se refere aqui ao rio Lete, que é o rio do esquecimento dos pecados. Olha que eu ainda nem cheguei nesse rio Lete no purgatório, mas a referência ficou aqui. E provavelmente eu compartilhei com vocês na época. Com Coerção, eu aprendi sobre história. Em O Século do Nada, ele disseca a história do século XX. E aparentemente eu adentrei um território proibido, um território que já estava dominado. E comecei a sofrer alguns ataques inicialmente velados de pessoas dizendo que as referências que eu escolhia, os livros que eu escolhia, não eram aqueles que melhor explicavam os fatos. Mas uma obra de inquirição nos diz muito mais do que uma obra de descrição da história. E aí vieram os bloqueios. Sim, isso acontece aqui no Instagram. Não foi apenas um perfil que me bloqueou ou que tentou boicotar os meus projetos, como esse aqui, o de libido dominante. Foram alguns. Essas almas deram as mãos naquela típica forma de tentar cancelar alguém. Mas por que será que não queriam que eu falasse desse livro aqui, Libido Dominante, do E. Michael Jones, ou de O Século do Nada, do Gustavo Corsão? Sim, tentaram boicotar o meu projeto, mas eu não só concluí o projeto, como transformei esse projeto em curso que está disponível para vocês. Chama-se Feminismo e os Clássicos da Literatura. São assuntos que não querem que a gente aborde e que a gente levante perguntas assertivas que vão nos levar a respostas para o mundo que a gente vive hoje.
E sim, eu trago clássicos da literatura, porque eu acredito que os clássicos podem nos ensinarem muito sobre a realidade que vivemos. Passei do tempo, mas acho que valeu a pena. Essas almas terão que dar as mãos na segunda cornija do Purgatório de Dante Alighieri. É isso, beijo e boa sexta para todo mundo.